Opa, caiu poluição. Tópico importante de ecologia, prova da FUVEST 2020. Quer responder essa questão comigo? Vem comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai respondendo questões e revisando biologia, tá bom? Estamos resolvendo a prova da FUVEST 2020. Os vestibulares mais inteligentes, muito mais bem elaborados do país, tá? Está entre as provas mais bem elaboradas do país. Essa questão que a gente vai fazer agora com vocês, gente, questão de número 2, uma questão de ecologia. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. A combinação entre baixa biodiversidade, altas concentrações de poluentes e baixas concentrações de oxigênio dissolvido, que é verificado nos rios que passam por grandes centros urbanos no Brasil, deve-se principalmente a quê? Pessoal, uma questão que traz um enunciado relativamente curto, mas com um problema de poluição de rios. Em especial, eu queria que você marcasse aí. Esse rio passa por dentro de um grande centro urbano. Ou seja, gente, é um rio que corta uma cidade. Antes ainda de analisar as proposições, gente, eu preciso que vocês lembrem que todo rio que corta uma cidade tende a receber muitos poluentes. As cidades, tá, gente, com principalmente grandes centros urbanos, em grande quantidade tendem a liberar esgoto nesse rio. Lembra, gente, em 2019, a gente viu uma pesquisa aí que foi divulgada, indicando que mais de 50%, ou praticamente 50% da população brasileira, apenas 50% é que teria acesso à rede de esgoto, tá? Então, em média, metade da população do Brasil não tem acesso à rede de esgoto. Aí eu te pergunto, para onde é que vai esse esgoto? Se a casa não tem esgoto, gente, não tem uma rede de esgoto, né? Não tem, digamos assim, um saneamento básico ali chegando até essa residência, a tendência é que esse esgoto seja liberado a céu aberto. A tendência é que esse esgoto chegue até a água doce mais próxima, tá? Isso é um problema gravíssimo, tá, gente? Uma coisa interessante que eu termino até colocando para os meus alunos em sala de aula é: saneamento básico é algo muito caro. E geralmente, tá, pessoal, políticos de uma forma em geral não visam tanto investir em saneamento básico porque são canos que passam por baixo da terra. A população não vê muito, né? E isso não dá muito voto. Aqui para nós não dá muito voto, né? Então, prefere-se investir em algo que fique visível, né? Que mostre, no caso, a imagem de quem trabalhou em cima daquele projeto, né? E isso termina favorecendo uma vida mais longa aí do ponto de vista político, tá? Infelizmente, tá, pessoal? Porque a sociedade ela necessita de saneamento básico, gente. Saneamento básico resolve uma série de problemas na população, diminui a transmissão de doenças, né? Melhora o ecossistema, a biodiversidade no rio, faz com que essa água do rio não fique poluída, consequentemente ela fique, digamos assim, propícia para ser consumida, né, para ser utilizada no dia a dia, entendeu? Então o saneamento básico é fundamental, porém apenas metade da população brasileira chega a ter acesso à rede de esgoto, a um saneamento básico de uma forma em geral, beleza? Então, o maior problema quando um rio passa cortando uma cidade, gente, é que ele recebe muito esgoto. E esse esgoto vai fazendo com que esse rio passe por um processo conhecido como eutrofização. E nessa eutrofização, gente, a gente evidencia aumento dos níveis de fosfatos e nitratos nessa água poluída. A água fica muito mais turva. A gente tem uma grande quantidade de matéria orgânica sendo liberada nesse ambiente. A gente vai ter uma grande proliferação de algas. Essas algas tendem a recobrir a superfície, né, de uma água. Em água parada é muito mais fácil você ver isso acontecendo. Em água corrente você não vê tão facilmente essas algas recobrindo a superfície, né, só se tiver uma diminuição de fluxo de água, tá? E você vai ter como das principais consequências aí a produção de toxinas, grande proliferação de algas, dificuldade de fotossíntese, diminuição da concentração de gás oxigênio dissolvido no ambiente aquático.
tá? Então, a gente poderia puxar para essa ideia. Ó. Volta para o texto, que eu terminei falando muito aqui, pode ser que você tenha esquecido um pedaço aí do texto. Volta aí para o texto, eu vou pedir para vocês marcarem exatamente os pontos mais importantes, tá? Lembrando que você pode pegar essa lista e todas as listas que a gente já resolveu aqui no canal, tá, gente? Num link que a gente deixa lá no tópico sobre do nosso canal. Você vai lá no tópico sobre, tem um link lá, um Dropboxzinho, você clica no link, você cai numa pasta que tem todas as listas que a gente já respondeu aqui, tá? Você pode imprimir para poder resolver aqui com a gente, fazer algum tipo de anotação, se for do seu desejo, tá bom? Ou pode deixar no próprio computador, pode deixar no próprio celular, pode apenas assistir a resolução. A escolha é sua, tá bom? Volta para o texto aí, percebam. Ele fala, baixa biodiversidade. Então isso é sinal que esse rio está poluído, né? Tem algum tipo de poluição ali. Volta para o texto. Altas concentrações de poluentes. A gente já esperava isso, porque o rio está cortando um grande centro urbano. Volta para o texto. Baixa concentração de oxigênio dissolvido. Poluição está intensa aí, né? A gente vai buscar principalmente esse lance de grande rede de esgoto, ou grande liberação de esgoto, um processo de eutrofização acontecendo. É o que eu busco principalmente nessa questão, tá bom? Vamos lá para ela. Ele quer principalmente a que se deve isso, né? A letra A diz assim, descarte de garrafa PET e sacola plástica, aumentando a cadeia de produção de microplástico. Gente, realmente acontece esse descarte de garrafa PET, garrafa de sacola plástica também, mas esse não seria o principal fator. Essa garrafa PET e esse microplástico aí poderia principalmente ser ingerido por alguns animais, né? Poderia atrapalhar a circulação de alguns animais também, né? Poderia trazer mais uma barreira física ali no ambiente aquático, porém, não é isso que causaria, no caso, a diminuição da quantidade de oxigênio na água, tá? Eu vou buscar, como está falando de grande centro urbano, eu vou buscar uma alternativa mais viável, tá? Talvez deixasse um pouco de dúvida essa letra A. Aumento de intervenções de engenharia como construção de pontes e dragagens. Pessoal, isso até pode acontecer, mas não foi o fator que proporcionou essa diminuição da quantidade de oxigênio, tá? Pode descartar. Letra C. Aquecimento da água do rio devido ao aumento da temperatura média nas metrópoles. Não tem relação com a situação, tá, gente? Poluição térmica está muito mais relacionada com indústrias, né, que usam a água de um rio para poder resfriar algum tipo de resfriar algum motor, né, resfriar digamos assim, até mesmo algum tipo de compartimento, né, como algum tipo de turbina, né, resfriar de alguma forma algum componente de uma fábrica, né, utilizando a água, e essa água é devolvida para o ambiente. Mas não seria o caso aí, porque a questão está falando de grandes centros urbanos, né, esse aumento de poluição no ambiente aquático. A gente vai buscar principalmente algo que leve a gente a observar liberação de esgoto na água, tá bom? Letra D, descarte de esgoto doméstico e industrial sem tratamento. Essa daí que seria a melhor alternativa, tá, gente? Que leva a gente a pensar num ambiente com eutrofização, num ambiente com muita matéria orgânica, muitas fezes sendo liberadas nesse ambiente aquático, que foi o que causou essa poluição aí no caso, tá bom? Letra E, ocorrência mais frequente em longos períodos de estiagem, aumentando a evaporação, não seria o fator responsável por esse problema que foi citado aí no enunciado, tá bom? Então, gente, resposta certa dessa questão, letra D de dados. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa resolução. Se gostou, clica no like, né, dá uma curtida aí, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, me siga no Instagram, @GianBrito. Vamos juntos estudando nesse projeto da sua aprovação. Eu, você, até a sua aprovação.